Capítulo 1164. Duplicação do Olho de Deus. Tradução: Lachuel. Revisão: Lord Atrocitus Padrim. O relâmpago escarlate passou por uma cordilheira na ilha Pena Celestial. Uma luz assustadora que fez com que todos os seres vivos próximos tremessem de medo e corressem dela. Basta morrer obedientemente. O Deus verdadeiro Gelir riu friamente. Sendo um Deus verdadeiro de segundo grau, sua velocidade era obviamente muito maior do que a de Zhao Feng. Mesmo que Zhao Feng estivesse usando o lampejo espacial das asas do relâmpago com sua obliteração de relâmpago flamejante, o Deus verdadeiro Gelir ainda estava se aproximando dele. Uma onda de destruição e fogo apareceu de repente no céu e na terra. Um dragão negro de várias centenas de metros de comprimento apareceu sob os pés de Zhao Feng. Isso é ponto. Um descendente da raça dos dragões da destruição. O coração do Deus verdadeiro Gelir estremeceu. Embora o dragão serpente tivesse apenas um fragmento da linhagem da raça dos dragões da destruição, esta linhagem ainda suprimia o Deus verdadeiro Gelir. Se o dragão serpente fosse realmente da raça dos dragões da destruição, o Deus verdadeiro Gelir nem teria a coragem de ficar na frente dele. HMPH, mesmo se você tiver um animal de estimação espiritual voador, não será capaz de escapar. O Deus verdadeiro Gelir riu friamente enquanto olhava para o dragão serpente com ganância. Mesmo que este dragão só tivesse uma linhagem sanguínea muito fraca da raça dragão da destruição, isso fortaleceria sua linhagem de baixo escalão em muito. Além disso, a força e o talento deste dragão também não eram ruins, e poderia assustar outros se ele conseguisse escravizá-lo. Quem disse que eu iria fugir? Zhao Feng de repente se virou e olhou para o Deus verdadeiro Gelir com intenção de batalha. A figura de Zhao Feng parecia extremamente pequena no dragão serpente, mas sua aura e intenção de batalha subiram para o céu. O olhar do Deus verdadeiro Gelir foi incapaz de se mover para longe dele. O coração do Deus verdadeiro Gelir estremeceu. Zhao Feng não estava fugindo. Ele tirou este animal raro para lutar. Você acha que será meu adversário depois de tirar um dragão serpente com uma fraca linhagem sanguínea da raça dos dragões da destruição? O Deus verdadeiro Gelir não pôde deixar de sorrir. Embora a linhagem do dragão serpente tenha realmente o chocado, ela foi incapaz de causar muito dano a ele, já que o cultivo do dragão serpente era muito baixo. Por outro lado, isso era exatamente o que ele queria, Zhao Feng vindo até ele. Veremos. Os olhos de Zhao Feng focalizaram quando uma fria intenção de matar apareceu. Vosh. O dragão serpente se transformou em um homem com escamas de dragão que ficou ao lado de Zhao Feng. Vosh. Veng. No instante seguinte, um par de asas atrás das costas de Zhao Feng vibrou enquanto ele investia diretamente no Deus verdadeiro Gelir. Obliteração do relâmpago flamejante. Uma chama dourada que emitia uma luz dourada apareceu na mão direita de Zhao Feng, e incontáveis relâmpagos brancos cintilaram dentro do fogo. A obliteração do relâmpago flamejante foi criada pela fusão do fogo do vento e relâmpago, o metal do vento e relâmpago e o relâmpago da tribulação divina. Era tecnicamente um poder sagrado, mas sua força ultrapassava os limites do poder sagrado e era completamente comparável ao poder divino que Zhao Feng refinou. No entanto, uma vez que a obliteração do relâmpago flamejante foi criada por 3 poderes diferentes, para cada porção da obliteração do relâmpago flamejante que Zhao Feng usou, gastaria 3 vezes mais energia do que outros poderes. Palma destruidora dos céus do relâmpago sagrado. Zhao Feng estendeu uma palma dourada e escarlate de fogo e relâmpagos. Esta palma irradiava uma aura aterrorizante que esmagava o Deus verdadeiro Gelir. O reino da luz mística de Pico estava atacando um Deus verdadeiro de segundo grau, mas seu ataque foi extremamente violento. Ao mesmo tempo, o dragão serpente também lançou uma esfera de fogo da destruição. HMPH, ignorante. Embora o Deus verdadeiro Gelir tenha ficado surpreso, ele ainda pigarreou friamente em desdém. Veng. O Deus verdadeiro Gelir fez circular seu poder divino e sua arma divina simplesmente cortou para frente. Uma tela preta com poder ilimitado colidiu com Zhao Feng e o ataque do dragão serpente. Vosh. Zhao Feng mudou-se instantaneamente a vários quilômetros de distância.
No instante seguinte, a luz de uma espada negra brilhou no local em que ele estava. Tão forte. Zhao Feng ficou surpreso. Embora ele estivesse controlando o poder de obliteração do relâmpago flamejante, esse poder era apenas uma substituição para seu poder divino, que estava baixo. O poder divino do Deus verdadeiro Guili era ainda mais forte, e seus ataques não podiam ser bloqueados quando ele usava seu poder divino. Usando ovos para quebrar uma pedra. O Deus verdadeiro Guili riu friamente quando um ar de ferocidade sem limites avançou em direção a Zhao Feng. Zhao Feng usou para refinar sua própria força e o fez perder o prestígio. O Deus verdadeiro Guili precisava matar Zhao Feng e colocar sua cabeça no salão espiritual de trocas. O olho esquerdo de Zhao Feng focalizou o Deus verdadeiro Guili, e os símbolos do relâmpago da tribulação divina apareceram ao lado de um terrível poder de linhagem ocular. A intenção ocular desse pirralho está perto do nível de um Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro Guili ficou surpreso. Ele sabia que Zhao Feng usaria uma técnica de linhagem ocular, mas a alma do Deus verdadeiro Guili era muito forte. A técnica da linhagem ocular de Zhao Feng seria realmente capaz de prejudicá-lo. O olho esquerdo de Zhao Feng iluminou-se de repente, e incontáveis símbolos do relâmpago da tribulação divina se transformaram em uma esfera de fogo. Cada um desses símbolos continha chamas da alma. Chama ocular do relâmpago da tribulação. Vom. Uma esfera repleta de símbolos do relâmpago da tribulação divina parecia queimar enquanto explodia no rosto do Deus verdadeiro Guili. Arrogante e convencido. Zhao Feng tinha uma expressão fria. Ele obviamente sabia que sua intenção da alma não seria capaz de causar muito dano a um Deus verdadeiro de segundo grau, mas a relação entre o relâmpago da tribulação divina e a intenção da alma não era muito forte. Apenas o número de símbolos do relâmpago da tribulação divina importava. Zhao Feng tinha mais de 5.000 símbolos do relâmpago da tribulação divina e ele tinha acabado de usar a metade. Depois de usar a técnica da linhagem ocular, a contração no olho espiritual de Deus de Zhao Feng se tornou mais forte do que antes, e a velocidade com que a misteriosa esfera dourada girou dentro da dimensão do olho de Deus aumentou. Vamos! Zhao Feng e o dragão serpente atacaram imediatamente o Deus verdadeiro Guili. Dedo penetrando os céus. Golpe do dragão da destruição. Os ataques de Zhao Feng e do dragão serpente foram direcionados ao Deus verdadeiro Guili. A longa espada do Deus verdadeiro Guili bloqueou o ataque do dragão serpente, mas o rápido ataque de dedo de Zhao Feng atingiu seu corpo. No entanto, embora o dedo penetrando o céu pudesse ferir gravemente ou matar os deuses verdadeiros de primeiro grau, ele não causou muitos danos aos deuses verdadeiros de segundo grau. Você está cortejando a morte. O Deus verdadeiro Guili ficou furioso e fez circular a linhagem ancestral dentro de seu corpo. Ele tinha uma linhagem sanguínea do Dao Fantasma que aumentava a força de seu corpo divino e poder divino. Mestre, com a nossa força, não somos páreo a esse Deus verdadeiro de segundo grau. Disse o dragão serpente. O poder divino e a arma divina do Deus verdadeiro Guili eram muito fortes. Se o dragão serpente tivesse se recuperado ao nível de um Deus verdadeiro de primeiro grau, suas chances de vitória seriam muito altas, mas não tinha tido tempo ainda. No entanto, Zhao Feng balançou a cabeça. Mesmo se eles tentassem fugir, o Deus verdadeiro Guili não os deixaria ir. Além disso, se Zhao Feng usasse um mundo espacial enevoado para partir, o Deus verdadeiro Guili poderia ir e massacrar as várias dezenas de milhares de clãs da raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente. Embora Zhao Feng não tivesse grandes sentimentos por esta raça, ele não queria ver várias dezenas de milhares de pessoas morrendo por causa dele. Vosh! Zhao Feng acenou com o braço esquerdo, e um homem vermelho cristalino que irradiava uma poderosa aura de linhagem ancestral apareceu. Mais ajudantes? A expressão do Deus verdadeiro Guili tornou-se ligeiramente fria. Embora a força deste recém-chegado não fosse muito alta, a aura de linhagem que irradiava dele abalou o corpo do Deus verdadeiro Guili. Ataquem juntos! Zhao Feng rugiu, e o dragão serpente Zhao Van entraram em ação também. Restrição de terra-madeira. Golpe do dragão da destruição. Dedo penetrando os céus.
Os três enfrentaram o Deus verdadeiro Geli. Zhao Feng e o dragão serpente estavam na frente, enquanto Zhao Van estava lá para apoiar. O corpo sagrado do relâmpago de Zhao Feng alcançou os estágios iniciais do 7º nível e continha o poder do relâmpago da tribulação divina. Então os deuses verdadeiros de 1º grau normais eram incapazes de fazer qualquer coisa contra ele. O dragão serpente tinha o corpo do dragão da destruição, que estava no mesmo nível do corpo de Zhao Feng. No entanto, o deus verdadeiro Geli era ainda mais assustador depois de usar uma arma divina. Nenhum deles se atreveu a receber seus golpes de escuridão de frente. Duas auras de linhagem ancestral e o descendente de um olho de Deus. O coração do Deus verdadeiro Geli estremeceu quando viu Zhao Van se escondendo atrás de Zhao Feng. O corpo de Zhao Van continha duas poderosas auras antigas de linhagem, e uma delas era os olhos das miríades de formas. Era preciso saber que os descendentes dos olhos de Deus eram muito talentosos no antigo reino desolado dos deuses, e eles definitivamente seriam enviados para o pico de forças de 4 estrelas ou poderes de 5 estrelas quando descobertos. Todos vocês devem morrer. O Deus verdadeiro Geli decidiu. Se Zhao Feng deixasse Ilha Pena Celestial vivo, ele e seus aliados se tornariam especialistas no antigo reino desolado dos deuses no futuro e definitivamente voltariam para se vingar no futuro. Destruição negra infernal. O Deus verdadeiro Geli queimou sua linhagem sanguínea e poder divino e agarrou sua longa espada com as duas mãos enquanto uma temível aura disparou para o céu. Não é bom o movimento final de um Deus verdadeiro de 2º grau. A expressão de Zhao Feng mudou dramaticamente. Neste momento, Deus verdadeiro Geli iria usar o movimento definitivo sem se preocupar com o preço. Zhao Feng havia atraído Deus verdadeiro Geli para que ele pudesse usar algumas cartas escondidas, mas o mesmo era verdade para o Deus verdadeiro Geli. Agora, ele iria usar o movimento final em um reino da luz mística. Dum. 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 O céu e a terra ficaram escuros quando os fantasmas começaram a uivar. Bam! O Deus verdadeiro Geli golpeou com sua longa espada, e uma temível luz negra de espada varreu o trio. Tudo por onde ela passou, morreu. O Deus verdadeiro Geli revelou um sorriso vitorioso após usar este movimento. Mesmo os deuses verdadeiros normais de 2º grau não ousariam bloquear facilmente este ataque. Zhao Feng. O dragão serpente gritou. Mesmo que o poder deste ataque fosse espalhado e atacasse os três simultaneamente, ainda era o suficiente para ferir gravemente a fundação do dragão serpente. Ele estava colocando suas esperanças em Zhao Feng porque sabia que ele tinha uma arma defensiva muito forte. Uma vez que esta arma defensiva fosse retirada, ela definitivamente seria capaz de bloquear o golpe. Arma divina. Nesse momento crítico, Zhao Feng estava mais calmo do que qualquer outra pessoa. Seus pensamentos moveram-se rapidamente, mas ele ainda não tirou o selo do Deus antigo porque a misteriosa esfera dourada em seu olho de Deus de repente lançou uma cor onírica que surpreendeu Zhao Feng. Esta era a fonte de origem em seu olho de Deus. O dragão serpente começou a entrar em pânico depois de ver Zhao Feng parado lá em transe, sem tirar sua arma divina. Ele não conseguia entender por que Zhao Feng não usaria a arma divina mesmo agora. Exatamente quando estava se sentindo confuso, o olho espiritual de Deus de Zhao Feng liberou uma força terrível. Em um instante, uma luz sonhadora passou pelo olho esquerdo de Zhao Feng antes de se transformar em um mar dourado. Esta aura. A expressão do dragão serpente mudou dramaticamente e seu coração estremeceu. Ele tinha visto essa aura no cadáver do Deus. Zhao Feng usou esse poder para cooperar com os outros descendentes dos olhos de Deus e quase matar o Deus verdadeiro Tianfa. No entanto, Zhao Feng estava sozinho. Este poder seria tão forte quanto antes. O que está acontecendo? O sorriso do Deus verdadeiro Geli congelou e ele começou a tremer instintivamente. Veng, o olho esquerdo de Zhao Feng travou no ataque do Deus verdadeiro Geli, e a cor sonhadora dentro da misteriosa esfera dourada instantaneamente começou a torcer o poder do ataque. No instante seguinte, uma temível espada de luz disparou do olho esquerdo de Zhao Feng. Este ataque foi exatamente o mesmo que o ataque final do Deus verdadeiro Geli.
Até mesmo seu poder era extremamente semelhante. Era como se ele tivesse duplicado o ataque final do deus verdadeiro Geli. Ping. Os dois golpes se chocaram, fazendo com que areia e pedra voassem para todos os lados enquanto o céu escurecia.